Bem-vindos de novo ao canal. Meu nome é Luiz Micares, sou gestor do Blackstone Investimentos. Olá, sou José Faria Júnior, sócio analista da Wagner Investimentos. Júnior, Luigi, conta para mim. Como é que vai os Estados Unidos? Estados Unidos vai muito bem, né, Luigi? Vai Nós muito estamos bem. gravando aqui no dia 6 de fevereiro, só para dar aqui uma ideia da data. Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Estados Unidos está voando, Estão me falando que os investidores americanos não querem mais vir para o Brasil, que tá lá tá bom demais, é isso? tá bom demais. Olha só aqui, pessoal. Nós temos aqui esse gráfico que faz um comparativo muito interessante do PIB. Está escrito aqui Advanced Estimate, porque o PIB americano é divulgado e tem duas revisões depois, tá? Então esse aqui é o primeiro dado, não é o dado final. Poder comparar exatamente com o que o Fed de Atlanta, que tem sido o melhor preditor do PIB, está estimando. Então, esse gráfico aqui que a gente começou no quarto trimestre de 2020, olha a assertividade da linha azul, que é o Fed de Atlanta, com a linha vermelha, que é a estimativa do PIB. A estimativa, o primeiro dado do PIB oficial, né? O PIB veio 3,3 no quarto trimestre do ano de 23, e agora o Atlanta coloca a perspectiva de um PIB no inverno americano. Importante comentar isso, né, Luigi? No inverno, 4,2. E você vê que está 4,2. sempre na frente, né? O Fed de Sim, Atlanta divulga antes e o PIB vem depois e a correlação é absurda. é absurda. Então, lógico, a primeira data, né, esse PIB Advance, ele vai ser divulgado no final do mês de abril. Hoje é dia 6 de fevereiro. Então, nós temos aí 2 meses e meio pela frente. Isso vai mudar? Vai. Pode subir, pode cair. Não dá para estimar exatamente o que vai acontecer. Mas nós já temos uma ideia que o PIB vai provavelmente vir além do que veio no mês passado. E quando a gente faz a abertura no site do Fed de Atlanta, o consumo da família continua alto, em torno de 3%. Então, o consumidor continua gastando. É, Então, lembrando que consumo é 70% do PIB do PIB, americano. exatamente. E o Fed, na sua reunião do Comitê de Política Monetária, né, FONC, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, ele, no dia 31 de janeiro, né, ele disse, e eu acho que, na minha opinião, acertadamente, que não tem por que cortar juro por enquanto. E realmente, se você olha uma economia crescendo a 4,2, a inflação dos últimos 12 meses não voltou ainda para a meta. O emprego, em que pese eu ter algumas críticas ao relatório do payroll, veio forte. Como é que corta juro? Bolsa da máxima. É, corta aí os juros porque a inflação está muito baixa, né? Então você vê que o Fed pediu ali pelo menos uma inflação abaixo de 2% para começar a cortar juros, e ela está abaixo de 2%, pelo menos nas previsões para os meses que vêm. Então, acho que assim, realmente, se você olhar para o futuro, que foi o mesmo argumento que eles usaram em outubro, né? Quando o juros subiu, os juros da taxa longa, foi a mesma coisa. Falou, puxa, a economia está tão forte, como é que a gente vai cortar juros? Isso vai causar inflação. E não é o que está acontecendo, né? Sim, Os dados consistentemente de inflação têm vindo baixos. Então, assim, parece uma consistência. E a verdade é que para os Estados Unidos é uma época maravilhosa, porque crescimento sem inflação é raro e produz esse movimento que a gente vai ver no gráfico na sequência, que é da Bolsa. sim. A inflação hoje, né, acumulada de 12 meses, não está abaixo de 2, mas a de 3 meses, dependendo da métrica que você pega, já está abaixo de 2. Acho que o Fed vai ser mais conservador, né, já que a economia está rodando num ritmo muito forte, para esperar um pouco mais. Então, maio, junho, né, são datas mais razoáveis. A gente ia apostar aí no corte de julho, né? Março ficou completamente descartado, e maio você tem quase 65% de chance de corte, tem mais ou menos 35% de não. Então ainda vai ficar uma disputa entre maio e junho, né? O Fed acho que quer ter um pouquinho mais de certeza, né, da inflação tá baixa. Agora, se formos recordar algumas conversas antes que a gente teve, você já tinha conversado da inteligência artificial, do aumento da produtividade, e talvez seja um pouco isso que já esteja ainda muito devagar acontecendo, porque crescendo desse jeito sem inflação realmente é impressionante, né? É impressionante. E eu acho que assim, não dá para descartar. Isso não tem nenhum modelo econométrico, então as pessoas normalmente não falam disso, né? Você não tem literatura sobre Não. o aumento de produtividade via uma tecnologia disruptiva, né? Mas eu acho que parcialmente isso aí é um dos motivos porque a inflação está mais controlada. Aqui, né, como a gente comentou, né, tem as questões aí dos resultados dos Estados Unidos, né, que meio que está acabando, né, Luigi, porque banco já foi, petróleo já foi, as sete magníficas também já divulgaram, né, então agora perde um pouco
o interesse do resultado lá dos Estados Unidos já dá para começar a analisar, né? Comenta aí para nós. Você vê aqui no report, né, tem escrito All Securities, tem 846 empresas que já divulgaram o balanço, contra 3.100 que ainda tem para divulgar, mas isso é falando dos Estados Unidos inteiro. E a verdade é que foi uma temporada maravilhosa para os Estados Unidos. A temporada de balanços não só veio muito bem em crescimento de vendas, crescimento de lucro, como também teve uma surpresa, né? Que você vê, Acho que é aqui, eu estou marcando aqui, né, os surpresas em vendas, né, que é o verdinho, não é isso? a surpresa de vendas veio 1% acima, o que é bom, mas o interessante é a surpresa no lucro, né? Earnings, Exato. 6,77. Uma média de 7% de surpresa em cima de 800 empresas é muita coisa. Sim, Então, a gente tem visto aí o mercado muito animado, e especialmente animado com as sete magníficas. Então, a gente olha e fala assim, puxa, mas o S&P não está subindo tanto quanto as sete magníficas, né? A média das empresas da S&P está subindo menos. Será que tem muita gente no ano passado que fez long and short com isso? Mas a verdade que eu queria mostrar nesse gráfico é que eles têm razão, as sete magníficas têm razão de estar subindo, porque no final das contas, os preços seguem os lucros. E nesse sim, gráfico aqui do JP Morgan, é mais interessante ainda, porque você vê que ela segue o free cash flow, né? Então, a geração de caixa das sete magníficas é tão maior do que o restante da S&P sem as sete magníficas, exato. que você vê que você não tem como escapar de uma alta de preços maior do que o restante da economia. Exatamente. Então, continua provavelmente essa tese aí por mais tempo, né? Já subiram muito, a gente fica até com medo, pô, vou comprar a Nvidia, né, que já subiu muito aí, inclusive nos últimos meses, mas pode continuar, né, nesse rally, né? É muito difícil falar quando que chegou o ponto, né? Difícil, difícil, E a tecnologia especialmente está com. começando agora, né? Exatamente. A gente tem aí Especialmente com esse começo é, ainda, as pessoas ainda não entenderam, né, Juliano? não. O potencial, acho que ninguém na verdade sabe o potencial dessa tecnologia do AI. E esse óculos da Apple é $3.500, é muito caro. Mas você viu que é incrível? Sim, mas se você pegar todos os produtos iniciais da Apple também, primeiro, eles eram caros, e a primeira versão dele, perto da versão atual, são ridículas, né? Você pega o primeiro iPhone perto de hoje, ele era caro e nem se compara. Então, daqui a 5 anos, como é que vai ser, né? Então, tem muito ainda, né, para ser desenvolvido, né? A gente não tem ideia de Não onde tem isso tudo ideia. vai. E eu acho que ela deve afetar também as outras empresas, né? A Sim, tecnologia ali, em termos de custos, especialmente de administrativos e marketing, deve afetar muito positivamente os balanços das empresas. sim, com certeza. E aí, voltando para o Brasil, Aqui pode, a gente já está estamos começando a nossa temporada de balanço, sim. e começou muito bem, pelo menos na parte dos bancos, né? O Itaú foi muito bem, todos os bancos em geral estão vindo com balanços muito. BTG, Isso que eu ia falar, o ETG foi excepcional. O BTG veio aí com um crescimento incrível contra o ano passado. Você tem aí 2,7 bilhões nesse quarto trimestre, crescimento de 66% praticamente sim, do ano passado, né? E foi excepcional. A gente vê aí na parte de vendas, de receitas, desculpa, a gente vê na parte de receitas que o banco está praticamente furando o olho de todo mundo, ninguém consegue tirar a receita deles, é, eles tiram a receita de todo mundo, né? exatamente. Tem essa outra tabela aqui também, né? Esse outro aqui. Perfeito, né? Então você vê financials, né? Sales surprise, né? Deu aí 14%, né? Na parte de growth, eu acho que fica mais interessante para a gente ver, que é a tabela anterior, que na média, se você puder botar aqui, ó, É 17% de alta nas vendas e 78% de de alta banco, nos lucros, né? os financial services, né? É realmente impressionante. Então a temporada começou bem aqui no Brasil, vamos ver como é que vão vir os outros setores, né? Obviamente, banco, pelo menos, passou bem nos testes. Aparentemente, as reações, né, no mercado com relação a isso. Não estamos fazendo nenhuma recomendação de valores mobiliários ou de ações, apenas comentando que os resultados favoreceram as ações dos bancos brasileiros, né? E o Bradesco, aí todo mundo tem uma expectativa grande para ver como é que vai sair o balanço do Bradesco, que está dando o seu turnaround, né? Vamos Exatamente, ver como é que ele sai. E exatamente. Júnior, enquanto o PIB sobe 4% nos Estados Unidos, o que você está achando do PIB aqui no Brasil? Pois é, aqui a gente tem um modelinho bem simples, também a gente gosta de acompanhar o PMI do Brasil. Então aqui a gente comentou no dia 29 de janeiro,
desse ano. Aliás, já vínhamos comentando desde o final do ano passado, olha, parece que vai melhorar, parece que vai melhorar, e realmente está melhorando. É a ideia nossa. Esse gráfico ele é simples. A linha laranja é a confiança da indústria da FGV, que sempre sai com bastante antecedência em relação ao dado do PIB, né? Então a gente já estava dizendo no dia 29 de janeiro e até antes que a gente esperava um PIB crescendo. E os PMIs confirmaram. Ou seja, a confiança é a linha laranja, média trimestral. Aqui é o PIB teoricamente perto de zero. E olha como subiu. Aqui é o PIB do Brasil. Tá? É lógico que o PIB aqui vai pegar o agro e tudo, aqui a gente não consegue capturar o agro. Então a gente estava dizendo, esse aqui é o Twitter, ó, melhora. E o que o Roberto Campos Neto falou hoje? Né? A perspectiva de crescimento sugere que PIB do primeiro TRI surpreenderá para cima. Então, assim, a ideia nossa de um PIB surpreendendo está correta. Né? Então, a gente gosta de seguir os indicadores antecedentes, tem funcionado bem, tá? Não tem deixado a gente na mão com relação às expectativas de crescimento. Eu sempre gosto de confirmar, né, GV com PMI, e tem funcionado bem, Luiz. E o fato do Roberto Campos estar falando uma coisa que você falou há muito tempo atrás. Então, eu acho que, né, e não só em termos de inflação, em termos de PIB, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a gente está conseguindo ter uma previsibilidade muito boa antes do Sim, mercado, né? sim, E um pouquinho antes do Roberto Campos também. também. Bom, então acho que por hoje é isso, né, Luiz? Obrigado a todos e até a próxima. Tá bom, um abraço, muito obrigado a todos, até a próxima.